Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o assunto para nossa reflexão de hoje é, fazendo aí uma análise mais teológica, o que é a igreja. E eu queria até trazer a vocês uma apanhada daquilo que eu já tenho feito neste canal. Tá? E hoje eu estava meditando a respeito de como Deus, na pessoa de Jesus, em sua humanidade, o Messias, quando esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás, aproximadamente, ele teve muitas e houveram muitas divergências na questão teológica, na questão da fé e crença, porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Então Jesus, como judeu, tendo pai e mãe, tendo toda a família judaica ali, teve que cumprir toda a lei. Então todo judeu, ele precisa cumprir toda a lei. Se não é judeus, é um prosélito. Se é um prosélito, se não é um judeu de nascimento, ele também precisa cumprir toda a lei. Bom, pelo menos esse é o código, tá? Mas lembrando que ele teve, dentre as suas divergências e discussões teológicas, ele disse aos fariseus, saduceus, aos escribas, ele disse ali aos homens da lei, aos homens religiosos, aos sacerdotes, porque os sacerdotes e toda aquela liderança, seja ela eclesiástica, política, religiosa, econômica, não importa, eles achavam que eram justos perante Deus e os homens. Por quê? Um dos motivos é porque eles eram líderes, se faziam líderes, tinham uma função, um cargo. Assim como nos dias de hoje, também foi no passado. Hoje, esses pseudos pastores, líderes, esses coachings, eles fazem um cursinho aí de 2, 3 anos, que não chega a ser uma faculdade teológica, e se intitulam aí pastores, bispos, apóstolos. E eu quero dizer claro e deixar claro para vocês, ser muito claro e justo, que isso tem uma função, um cargo, uma posição que não é dada, feita ou querida pelos homens. Quando Deus levanta pessoas, Ele levanta pelo Espírito Santo. Então não é o que eu quero, não é o que eles querem, não é porque uma pessoa quer ser, mas ela precisa ser para querer. Não é querer para ser, ela precisa ser para querer fazer conforme está escrito. Então vamos lá rapidamente. O que é a igreja? Vamos dar aí fazer uma análise teológica. Então, Jesus fazendo uma análise teológica, vamos dizer assim, naquela época, vamos dar asa à imaginação. Então Jesus, no frigir dos ovos ali, no término da conversa, disse, olha, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Então quer dizer que eles continuavam cegos e surdos para as coisas de Deus. Então Jesus é e foi a transição, o meio, a plenitude de todas as coisas entre o Velho e o Novo Testamento. Bora comigo. Eu precisava fazer essa introdução que é para você entender o que eu estou falando nesses últimos vídeos que eu tenho postado neste canal. Bom, em primeiro lugar, Jesus afirmou categoricamente que o local de adoração não é nem Jerusalém, templo judaico, e nem Samaria, nem num monte, e nem em outro lugar qualquer. Que houve uma divergência aí entre o judeu e o samaritano. Que o samaritano tinha lá o seu templo em Carfanaum, e que o judeu tinha o grande templo, o grande salomônico, vou falar assim para a gente descontrair um pouco, em Jerusalém. Então Jesus, como veio fazer é o divisor de águas, Jesus veio apresentar e tendo uma conversa com a mulher samaritana, diz assim, olha, não minha senhora, é o seguinte, tudo isso que nós estamos falando hoje e acabamos de terminar aqui o nosso papo, nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em Cafarnaum, nem no monte, nem no templo, nem na sinagoga, nem na mesquita, em lugar algum se adorará a Deus e servirá a Deus, mas em espírito e em verdade.
Então mudou, você viu que houve uma mudança da religiosidade, da religião, agora para uma vida real, viva. Vocês estão me entendendo? Quem conhece o canal sabe o que eu estou falando, já consegue conter o entendimento. Tá? Então acrescente isso que eu estou falando ao seu entendimento. Vamos lá. Então, nem em outro lugar qualquer. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 20 ao 24. João 4, 20 ao 24 foi a conversa aí que ele teve com a samaritana no poço ali ao qual ele pediu água para ela. Seja onde for, quando Jesus expirou na cruz, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. Está em Marcos 15, 38. E cerca de 70 anos depois, toda a cidade de Jerusalém foi destruída, inclusive o templo, o último templo judeu. Então, o judeu de lá para cá, nesses 2000 anos, ficaram e deixaram de fazer os seus sacrifícios, porque o próprio Jesus assim o fez. O Senhor fez com que não houvesse mais templo e a cidade foi derribada do alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedras. Tá? Então você pode dar uma olhadinha lá também. Lucas 19, 43 ao 44. Mateus 24, 1, 2. Então você pode dar uma olhadinha, você vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Incluindo o próprio templo, que era a grande idolatria, o bebezão, né, do judaísmo ali naquele momento. Então era a última grande cartada judaica, era o seu templo. Eles achavam que o templo era maior que todas as coisas, tá certo? Então, incluindo o próprio templo, no qual resta apenas o Muro das Lamentações, como se sabe e se vê até hoje. Então os religiosos eles não conseguem viver sem uma parede. Eu costumo dizer que o religioso ele não vive sem uma parede. Caiu o templo e eles continuam no Muro das Lamentações, o povo judeu. Já trazendo para o dia de hoje, com a igreja gentílica, que não tem nada a ver com o judaísmo ou com o povo judeu, a lei judaica, o Pentateuco, a Tanakh, não tem nada a ver, nada, não tem nada a ver com essa lei. Aí, os espertalhões, os espertos evangélicos, a liderança da cristandade, traz para dentro desses galpões, né, desses arastes, traz para dentro desses rincões, desses ranchos, dessas casas, desses prédios, traz esses costumes, usos e costumes judaicos. Que loucura, que vergonha. Se não fosse tão triste, a gente começava a gargalhar. Então vamos lá. Então o templo de Deus, preste atenção. Templo de Deus é Jesus. O mesmo disse, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei, referindo-se ao seu corpo. Ele estava dizendo, em 3 dias, isso aqui vai ser morto e vai ser reerguido. Então ele estava falando do templo a respeito do seu corpo e não do templo que foi derrubado, que ele falou que para os judeus a liderança, que tudo aquilo ali seria derribado em instante, em pouco tempo. Então foi o que aconteceu logo após alguns anos, certo? Então, João 2, 19 e 21, então referendo ao corpo de Cristo. João 2, 19 e 21. Anota, é importante, viu? Templo de Deus somos nós. Templo de Deus somos nós. Templo de Deus somos nós. Por isso que eu estou sempre referindo. Tem olhos, mas não veem, e tem ouvidos, mas não ouvem. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós? Quem habita em vós? Não habita num templo feito por mãos de homens. Não. Atos 7:48. Não habita. Deus habita em persona. Você e eu. Deus habita em pessoas. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. E o 6:19. Dá uma olhadinha, importante, de suma importância, já que nós estamos falando a respeito da igreja gentílica, estamos falando da igreja salva por Cristo Jesus, depois de Cristo descer, né? Então igrejas são pessoas, irmãos, minhas queridas, meus queridos.
Igreja são as pessoas. Ó, na verdade, a essência do conceito cristão da igreja não são quatro paredes, não são ogivas, não são cápsulas, não são abóbodas, não é uma torre, não é um claustro. Aqui está fazendo uma filosofia, usando aqui um figurino, né? Para dizer, não é uma bolha, não é uma panelinha, não é um conjunto de regras de faça, não faça, não. Então lembre-se disso. Esse edifício é o Senhor. Então, casa de Deus somos nós. Ele é o cabeça e juntos somos o corpo, tá? Então vamos entender aqui muito claro. Também não é um edifício ao qual se justapõe uma cruz com um símbolo ou qualquer elemento ou uma escrita. Então, casa de Deus, templo de Deus, igreja não é um templo, uma casa, um prédio com letreiro em cima ou com uma cruz desenhada, viu? Tá bom? Então, não são megas templos construídos com ouro, mármore, madeira, cara, tampouco galpões enormes, altares vermelhos, púlpitos de madeira e cerejeira. Ó, púlpito, púlpito, aquilo nunca foi púlpito. Nunca, jamais. Eu não sei de onde trouxeram essas palavras. Não consigo entender. Eu conheço na Bíblia altares. Altar. No Velho Testamento, o altar dos sacrifícios judaico. E do Novo, nós, pueblo de Deus, nós é que somos os altares, nós que somos a morada, o prédio de Deus. Entendam, por favor. Então, através da Bíblia, vemos claramente que igrejas são pessoas. Eu já estou terminando essa parte, eu queria só deixar mais 2 versículos que eu achei aqui na parte de cima, onde eu acabei não falando. Mas aqui, só para finalizar, a igreja, só existe uma igreja. Eu costumo às vezes falar nos meus vídeos que existem 2 igrejas, mas é para as pessoas entenderem que é o joio e o trigo. Mas todas essas 2 partes, esses 2 grupos, estão inseridos em um só, enquanto estivermos aqui na terra. Quando acontecer o arrebatamento, quando Cristo voltar, aí é o que nós podemos chamar de uma só igreja. Porque na verdade, a bem da verdade, teologicamente falando, só existe uma igreja. Porque é a igreja dos salvos, dos remidos, marcados com o carimbo, o selo da promessa. Então dá uma olhadinha lá, Efésios 4:4 e 2 Timóteo 2:19. Tá? O Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. O Senhor já sabe de antemão e predestinou o povo que seria salvo, escolhido por ele, para fazer aquilo ao qual ele bem quis, ao qual ele já havia feito de propósito e com um propósito específico aqui debaixo desse sol. Então, meus amados, tenham isso em mente, não percam isso de vista, porque em todo esse tempo que eu tenho procurado fazer esses vídeos, são mais de 500, eu tenho procurado trazer sempre a mensagem de Cristo, e este na cruz, crucificado, e este morto e ressurreto. Eu tenho procurado trazer a mensagem que foi passada para os apóstolos, os 4 pilares, que era o ensino, a comunhão, o comer junto e as orações. Esses são os 4 pilares que foi designado, dado, feito, postado, deixado para que a igreja gentílica, para nós hoje, estarmos vivendo a base desses termos. Para que façamos segundo a vontade dele e não a nossa. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Ó, Deus abençoe a vida de vocês, tudo que vocês estiverem fazendo. Tá? Antes que eu me esqueça, eu não poderia deixar de pedir. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês também estariam fazendo o mesmo. Entra, se não se inscreveu ainda, não conhece, se inscreva, toque o sininho de notificações. A plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Praticamente todos os dias eu tenho um vídeo novo ou correr ligado no assunto. O like ou dislike ajuda a alavancar esse vídeo de hoje e melhora o canal. Esse canal não é meu, é nosso. Se você não se inscrever, se você não deixar seu like, seu joinha, o seu comentário, ele não teria motivo aí para existir, porque é participativo.
é comunitário. Tá bom, meus queridos? Ó, Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez e até um próximo vídeo.